Um novo vídeo então, e a gente vai falar sobre a soma dos ângulos externos agora, que é uma nova ideia, uma nova forma da gente pensar aí, beleza? Então qual é a grande ideia desse problema aqui, tá? A gente tem esses ângulos externos que estão sendo mostrados na figura, alfa, beta e gama. Vamos supor que a gente tenha, tá, os ângulos internos correspondentes A, B e C. A gente sabe da primeira aula, né, que A mais, vou botar aqui um chapeuzinho, A mais B mais C seria equivalente a 180 graus, né? Ok, só que repara, o A é ângulo externo, né, ao alfa. Logo, a gente pode dizer que A mais alfa forma um ângulo raso, né? A gente também viu isso, que daria o quê? 180. Então, A mais alfa é 180. Logo, repara, a gente poderia fazer o quê? Que se a gente for somar alfa mais beta mais gama, a gente vai encontrar o quê? Alfa é 180 menos A. O beta é 180 menos beta. Aliás, menos B, né? E o gama é 180 menos C, né? Logo, a gente vai ter o quê? Que alfa mais beta mais gama vai ser quem? 3 vezes 180 menos A mais B mais C. E aí o A mais B mais C vai ser quem? Aqui nesse caso 180. E aí a gente vai ter que alfa mais beta mais gama vai ser igual a 3 vezes 180 menos 180. Logo vai ser 2 vezes 180. E portanto alfa mais beta mais gama vai ser 360 graus. E é só isso que a gente precisa saber. No final das contas, a gente só precisa saber que a soma dos ângulos externos é 360, tá? Isso vai ser muito útil pra gente. Repara, por que essa ideia vai ser importante? Porque a gente vai pegar esse triângulo e a gente vai sempre olhar para esses ângulos que estão fora do triângulo, que estão compondo ali o triângulo. Se você perceber que os ângulos externos eles são mais importantes na figura do que os triângulos que estão dentro, então você provavelmente seria uma boa ideia, né? Principalmente se a questão estiver pedindo soma, tá? Que você utilize essa ideia aqui. A soma dos ângulos externos do triângulo é igual a 360. Tem algo que eu queria falar também, que é uma outra ideia, uma ideia consequente. Eu nem ia falar sobre isso, mas já que a questão tem a ver, eu vou falar sobre. É o seguinte, se a gente tiver... Isso aqui é uma ideia que talvez no início, para quem não está acostumado a fazer questões de geometria, seja um pouco dificultoso. Mas a ideia é, se você vê uma figura incompleta, se você olhar uma figura que se assemelha a um triângulo, mas está incompleta, você completa a figura. Faça isso, se acostume a completar as figuras, ou se você sentir alguma coisa, você criar esse feeling de figura incompleta. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um triângulo aqui, ó. Aliás, eu não tenho um triângulo, eu tenho essa figura aqui, ó. Certo? Mas eu falo que aqui, sei lá, aqui é 60 e aqui é 60. Galera, você não vai deixar isso aqui incompleto, não. O que é que você vai fazer? Você vai pegar e você vai completar essa figura. Talvez ela não bata nem exatamente ali, mas vamos supor que bata. Porque aí a gente vai ter o quê? Um triângulo, e esse triângulo vai me dar informações, né? Isso aqui é 60, 60 aqui, ó, perdão. Esse triângulo é obviamente isósceles, né? E sei lá, isso aqui pode ser útil de alguma forma para alguma questão posteriormente. Ou então mesmo se esse lado aqui também for igual, aí aqui a gente teria no caso um triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem várias propriedades legais, enfim.
Então, essa é a segunda dica de hoje, né? Então, se você vê figuras que se parecem com algo que você gostaria que fosse, você completa para se tornar ela. Você liga linhas para poder transformar essa figura numa figura melhor. Então, são as duas ideias. Vamos recapitular bem rápido para que a gente entenda bem o que a gente precisa fazer. A primeira ideia é que a soma dos ângulos externos é igual a 360. E por que isso é importante? Porque pela soma dos ângulos externos eu posso descobrir de repente a soma dos ângulos que estão em uma figura estranha. Segunda ideia, se existe uma figura que está incompleta, eu vou completar os traçados para poder o quê? Para eu poder formar figuras que sejam mais simples ou figuras que eu conheça e que eu possa trabalhar com os ângulos, beleza? Com isso já dá pra gente fazer a nossa questãozinha de hoje, que é essa aqui. Ele tá pedindo pra gente quanto que é alfa mais beta mais gama mais teta. Aliás, alfa mais beta mais esse W aí, esqueci o nome, mais teta, né? Ômega, né? Mais teta. E aí, como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Galera, perceba. Isso aqui é muito importante que vocês percebam. Esses ângulos aqui não são ângulos internos da figura, né? Repara que o beta é um ângulo externo da figura, dessa figura esquisita. Que o alfa é um ângulo externo dessa figura esquisita, né? Que o teta é um ângulo externo dessa figura esquisita. Que o ômega também está externo a essa figura. Isso é um grande indicativo de que provavelmente seria uma boa ideia para a gente achar bem rápido essa soma, o que eu basicamente encontrar pela soma de ângulos externos. E a gente tem uma ideia que resolve assim. Qual é a ideia? A ideia aqui de cima. Mas poxa, essa ideia aqui de cima ela funciona para triângulos, ela não funciona para figuras desse tipo. E aí nesse caso, o que eu devo fazer para poder transformar essa figura em triângulos? E aí vem o feeling da coisa. Repara que essa figura tá estranha, mas essa figura dá um feeling de coisa incompleta, justamente por conta desse espaço aqui, ó, que tá aqui. Esse espaço que tá aqui, meio que incompleto, parecendo algo que tá vazio e que precisa ser completado. Repara que também dá um feeling de completar esse triângulo. Respeite esse feeling, cara. Faça isso. Por quê? Porque quando você completar esse triângulo aqui, ó, deixa eu completar com... Você vai formar um triângulo mesmo. Mas mais do que isso, repara que nessa figura aqui a gente também poderia completar, né? E por que isso é muito legal? Porque repara, eu formei nesse caso aqui dois triângulos. Esse aqui, que tem como ângulos externos quem? Alfa, beta e um ângulo aqui que eu não conheço. Então eu vou chamar ele de, sei lá, X. E eu formei um outro triângulo também, que é esse aqui, que tem como ângulos externos quem? Ômega, teta e, sei lá, vou chamar de Y. Repara que é o seguinte, agora tá muito mais tranquilo pra gente utilizar a nossa primeira ideia, não é? Porque agora a gente tem triângulos e vários ângulos externos relativos a vários triângulos. Porque além desses dois que eu formei mais um, né? Esse aqui. Que tem o Y, tem o 70 e tem o X como ângulo externo. Então a gente tem, na verdade, a gente não criou duas relações, porque a gente não tem dois triângulos, a gente criou três relações. Então olha só, vamos pegar logo já esse primeiro para encontrar a soma das variáveis das figuras que eu encontrei. Olha, repara. Nesse triângulozinho aqui, ó, que tem 70, Y e X como ângulo externo, eu posso tirar o quê? Que X mais Y mais 70 é igual a quem? 360, né? Com isso, né, subtraindo 70 dos dois lados, eu tenho que X mais Y é igual a quem? 290 graus.
Ou seja, a soma dos ângulos x e y é o que? 290. Isso vai ser útil, porque eu quero cancelar esse x e y, que foram variáveis que eu criei, para poder encontrar as outras variáveis que de fato importam. Agora vamos utilizar os outros dois triângulos, né? Olha para esse triângulo que está aqui, ó. Esse triângulo que está aqui, ele tem x, alfa e beta como ângulos externos, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que x mais beta mais alfa é igual a 360. Guarda isso, só por um instante. Vou fazer um sisteminha aqui, porque eu já vou utilizar já o segundo triângulo que está aqui, ó. Beleza? Utilizando esse segundo triângulo, o que eu vou fazer? Olha só. Se eu pegar ômega, y e θ, a soma tem que dar quanto? 360, né? Qual é a ideia desse sistema? E aqui já vai uma dica também para sistemas e da parte algébrica. Repara que a gente tem ali a soma do x e y, que a gente quer tirar esse x e y da jogada, porque foram variáveis que eu criei. E aqui eu tenho dois sistemas, onde o x aparece em uma e o y aparece em outra. Qual é a ideia mais trivial, então, para poder fazer com que as coisas fiquem boas para mim? Somar essas duas equações, né? Porque quando eu somo essas duas equações, vai aparecer quem? X mais y. Só que x mais y é quem? 290. E além disso, né, eu vou estar achando de fato a resposta, que é a soma desses ângulos, né? Então a gente vai ter x mais y, que é 290, então vou botar aqui, ó, x mais y mais beta mais alfa mais ômega mais θ é igual a... Galera, olha o que eu vou fazer aqui também. Eu não vou botar 720. Como o número é pequeno, eu poderia botar... seria fácil fazer 720 menos 290, né? É fácil. Mas eu vou fazer aqui da maneira que eu gosto de fazer, porque é uma ajuda no cálculo, tá? Vocês vão perceber por quê. 360, eu acho, né, pelo menos. 360 mais 360. Aí o x mais y é 290. Aí o 290, eu subtraio 290 dos lados, ou jogo 290 com o sinal trocado para o outro lado, eu vou achar que beta mais alfa mais ômega mais θ é o que? 360 mais 360 menos quem? 290. E fazer 360 menos 290 é muito tranquilo, porque vai dar 70 de cara, né? Aí então é só você fazer 360 mais 70, que vai dar 430, né? Então, alfa mais beta mais ômega mais θ é 430 graus. Só conferir os cálculos aqui, mas eu acho que tá correto. 70 tá correto. 430 graus. Ou seja, galera, recapitulando na aula de hoje, o que a gente viu? A gente viu testes simples também, mas bem fortes, né? Vocês já viram que dá para fazer coisas bem legais com essas ideias simples. A primeira é que a soma dos ângulos externos tem que dar 360. E a segunda ideia, que também é muito legal, é você preencher. Sempre você encontrou um triângulo incompleto, você vai preencher esse triângulo. A questão também ensina algumas ideias pra gente, né? Se você vê ângulos externos e estiver pedindo a soma de ângulos externos a uma figura esquisita, provavelmente você vai utilizar a mesma ideia que a gente utilizou aqui. Então sempre ficar muito atento em relação a como a questão pede as coisas e observando esses padrões. Galera, por hoje é isso e até mais.